Inicialmente queria parabenizar o senador Cristóvão e a senadora Gleisi Hoffmann por essa iniciativa, porque quando a gente fala em regime fiscal, a gente está falando para uma questão que mexe com o dia a dia de toda a população. Eu fico preocupado com algumas questões, né? A gente indexar a economia, o crescimento da economia e os gastos públicos através da variação do IPCA. É claro que a gente precisa de um ajuste fiscal, é óbvio, certo? Mas eu fico muito preocupado, senador Cristóvão, quando a gente fala sempre na quantidade do gasto público. A gente nunca fala na qualidade do gasto público. Eu acho que essa é uma coisa que a gente deve enfatizar no país. A gente precisa fazer o Estado mais eficiente. A discussão não dá para dizer, num país que falta educação, falta saúde, falta saneamento básico, a gente diminuir a quantidade, se a gente não olha a eficiência desse gasto público. É igual o que eu chamo da síndrome da lâmpada e do escuro. Não é? Você que é mãe de casa, uma dona de casa, você que é trabalhador, que está nos ouvindo, você compra a luminária, gasta muito dinheiro. Vai lá, compra a lâmpada, gasta muito dinheiro. Esqueceu de colocar o fio para fazer a ligação, não vai ter energia. Não vai ter energia. Nós temos mais de 30 mil obras paradas. Ou seja, é um dinheiro que foi colocado para ser investimento e todo mundo quer que tenha investimento. Que gera emprego e renda, esse dinheiro estava gerando emprego e renda. Mas o que é que aconteceu? A obra não acabou? O que é que aconteceu com aquele investimento? Não fez a circulação. A circulação monetária estancou o ciclo da geração de riqueza e de renda. Então, quando você vem aqui e limita o gasto pela quantidade e não pela qualidade, você está penalizando quem? Penaliza os estados que fizeram o dever de casa, que não estão sofrendo ainda essa pressão, né? Está sofrendo pela falta de investimento, mas estão com as contas equilibradas. Então, quem gastou mais durante todos esses anos vai estar beneficiado por uma lei contra a população que escolheu governos que tiveram a sua responsabilidade fiscal. E aí, se aumentar a possibilidade dos investimentos, quem será penalizado são esses estados que fizeram esse dever de casa. Então, eu fico muito preocupado quando a gente olha simplesmente um novo regime fiscal, sem olhar, como foi colocado aqui pelo doutor Pedro Rossi, sem olhar o quê? Como é que foi que a gente acumulou essas riquezas? Nós temos aí reservas enormes. Vamos fazer o que com as reservas? Alguém respondeu isso? O governo está respondendo? O que fazer com os juros? O que fazer com a previdência? Então não dá para você limitar simplesmente o gasto e não olhar a qualidade desse gasto. E aí eu queria, né, fazer também um olhar para a vida dos gestores públicos na ponta. Você tem lá um prefeito, você tem um governador, onde você, através da lei de responsabilidade fiscal, estabeleceu que ele tem 15% que gastar. Tem municípios que não sabem onde gastar. E aí o que é que ele fica inventando? Fica inventando uma farda nova. Se a camisa é verde, passa para ser azul no outro dia. E a gente não controla a política pública através de indicadores. Ou seja, deveria ter esse limite através dos indicadores da política pública. Alcançou esse indicador, você pode tirar recursos da saúde e da educação para colocar. Não alcançou esse recurso, ele não pode investir em outro local, já que a prioridade do país é educação e saúde. Então, esse olhar simplesmente no quantitativo e não no qualitativo, nos leva, décadas após décadas, a entender o orçamento como uma briga de tamanho e não de qualidade. E eu acho que essa questão que está sendo colocada traz para dentro dessa casa um objetivo maior, que é fazer a defesa da qualidade desse recurso, desse investimento, e premiar os gestores públicos que alcancem esses indicadores. E aí eu não vejo nenhuma inteligência nessa lei. Não vejo nenhuma inteligência.
ela se fixa em parâmetros que são obviamente claros, possíveis de controlar, e deixa passar um mar de incompetência e de falta de qualidade de gestão. Então, acho que a gente poderia tentar melhorar isso, fazendo com que a gente estimasse esses impactos, principalmente nos setores sociais, fizesse um reajuste em cima desses indicadores para os gestores que pudessem alcançar esses indicadores mínimos de qualidade, liberando essa possibilidade de investimento, para que a gente não fique colocando no mesmo cesto mais maus e bons gestores, e que também não coloque a população que mais precisa sobre um arroxo fiscal contrário à população que não precisa da saúde pública nem da educação pública. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de inteligência ao olhar esse projeto de lei. Então era isso que eu queria finalizar, senadora, dizendo que eu acho que a gente tem um campo enorme para discutir o ajuste fiscal. Também não acredito nesse país que vai gastando, porque um dia a conta chega. Essa ideia do anticíclico ser eterno, também a gente viu que isso não funcionou. A gente precisa ter, é por 3 anos, senador Lindenberg, que se faça por 3 anos, que se faça anticíclico por 2 anos, que se coloque. Agora, não pode a gente ter um ajuste fiscal colocado com tanta dor para a população e que a gente veja que a gente faz um déficit, em vez de a gente estar aqui monitorando o déficit, a gente está ampliando esse déficit. Então, eu não consigo esses sinais que os governos, e não é só esse governo, quero aqui colocar, fica dando à população, usando o déficit para maquiar falta de responsabilidade na qualidade do gasto público. Então, eu acho que a gente precisa colocar como eixo principal desta casa a qualidade do gasto público. Muito obrigado, presidente. Obrigada, senador Roberto.